Meus queridos irmãos e amigos, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Muito obrigado por se inscrever no meu canal, por compartilhar, por assistir, por deixar o seu joinha. Deus abençoe você. E aqueles que não se inscreveram ainda, sinta-se à vontade e até tocado pelo Espírito Santo para começar a fazer parte dessa comunidade de fé e de comunhão com Deus, tá bom? Ore e cante e a gente volta já para estudar a palavra de Deus. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Louvado e exaltado seja o Teu nome, agora e para todo sempre. Fala conosco através da Tua palavra, abre o nosso coração ao entendimento da mesma, que o Espírito Santo ilumine a gente para fazer completamente a Tua vontade. Nós o adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, abra sua Bíblia em João, capítulo 9. Terceiro milagre de Jesus Cristo no sábado. Vamos aprender alguma coisa dele aqui. Está nublado, querendo chover. E as muriçoquinhas estão atacando até umas horas. Mas vamos lá. Ao passar, João capítulo 9, versículo 1 até versículo 12. Vamos lá. Ao passar, viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram a Jesus Cristo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus Cristo respondeu: Não foi este quem pecou, muito menos seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos daquele que antes era cego e vivia mendigando, dizia uns aos outros: parece com ele. E ele mesmo dizia: eu sou eu. E diziam-lhe: como foi que seus olhos foram abertos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai lavar-te no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e vou adquirir a visão novamente. Disseram-lhe: onde está ele? E responderam: não sei. E para completar, o versículo 16, alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E outros diziam: como pode ele abrir os olhos de um cego, se não for de Deus? Porque aquele milagre foi realizado no dia de sábado. Era sábado, versículo 14, era sábado quando Jesus Cristo fez aquele milagre. Meus irmãos, mais uma sexta-feira de pôr do sol, e aqui estamos nós diante de mais um milagre de Jesus Cristo. Dessa vez ele não falou, dessa vez ele não ordenou, dessa vez ele fez lama com saliva e untou os olhos do cego. Isso lembra alguma coisa a você? Um dia na história da criação da terra, o Deus eterno que planejou criar todas as coisas, junto com Jesus Cristo e o Espírito Santo, sentaram na lama, sentaram no barreiro e fizeram pequenos pedaços de barro e começaram a juntar, e dele Deus fez o ser humano. Deus sentou na lama, Deus sujou suas mãos para criar o ser humano. Veja que Deus maravilhoso. E Jesus Cristo aqui fez questão de relembrar a criação. O Deus eterno fez questão de mostrar que Ele é o Criador. E esse Deus Criador agora vê diante de si um filho que havia nascido cego e durante 40 anos vivia nas trevas. Lembra você alguma coisa? Antes de Deus criar todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz o quê? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Nós ainda vamos estudar esse versículo aí na nossa série, na nossa jornada espiritual, e nós vamos aprender muito mais sobre isso. Mas pense, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, agora, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, outra vez faz um bolinho de barro, agora não para criar o mundo, não para embelezar a terra, não para criar o ser humano que foi criado perfeito. Quando Deus criou Adão e Eva, eles saíram das mãos de Deus perfeitos. Não havia um traço de maldade, não havia um traço de pecado, não havia um traço de doença, não havia um traço de defeito físico, mental ou espiritual. E Jesus Cristo ali, no sábado, o dia do descanso, o dia que Deus descansou de todas as coisas, agora ele relembra que ele é o Criador,
que Ele é o Deus eterno, que Ele é o Senhor da história. Ele pega um bolinho de barro novamente e tapa os olhos daquele cego daquele homem que havia nascido cego. Aqui está, meus amigos, a beleza da criação, a beleza do Deus Criador. Ele pega o barro novamente. Ele poderia ter falado, volte a enxergar. Aliás, esse cego aqui não pediu nada a Jesus Cristo, né? E talvez ele nem conhecesse a Jesus Cristo. Mas os discípulos tinham uma concepção errada sobre pecado. E eles perguntam para Jesus Cristo, versículo 1 e 2 de João 9, quem pecou? Ele que nasceu cego ou seus pais? Então, para esse rapaz ter pecado, ele teria que ter pecado no ventre da mãe. Como que uma criança pode pecar ainda estando no ventre da mãe, se ela não fala, se ela não reclama? O máximo que ela faz é dar uns chutinhos aí, né? Se locomovendo, se mexendo dentro do útero da mãe. A criança estira as pernas, encolhe as pernas, isso aí a gente chama de chute, né? Mas a criança está se movendo, e significa que ela está viva, significa que ela está se desenvolvendo perfeitamente. Então a mãe fica feliz, o pai fica feliz quando a criança está chutando ali, porque percebe que aquela criança está em perfeita saúde. Como é que essa criança poderia ter pecado antes de nascer? Bom, se não foi ela, foram os pais. E aí existe uma concepção errada, né, de que a criança precisa ser batizada porque ela já nasce do pecado, o pecado dos pais. Existe aquela tal do pecado original, né? Então o sexo é pecado. Que coisa triste, né? Deus criou o sexo com duas funções, pelo menos. O sexo foi criado para prazer, né? Dentro do casamento, o sexo é uma bênção e o sexo é sagrado. Assim como o sábado é santo, assim como o dízimo é santo, o sexo é santo. Dentro do contexto, dentro do laço do matrimônio, o sexo é sagrado. Por isso, qualquer relação sexual cometida fora do casamento é abominação aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus criou algo para ser santo e para coroar a santidade do casamento. Então, o sexo está ligado diretamente ao casamento, à relação marido e esposa, né? O sexo foi criado também para procriar, para multiplicar. Jesus Cristo disse a Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos, ou seja, o relacionamento deles precisava amadurecer, eles precisavam ter comunhão um com o outro, e nada melhor do que Deus criar algo que torne o ser humano muito íntimo um do outro, que é a relação sexual. Então não há pecado no sexo. Então, mesmo na época de Jesus Cristo, já existia essa concepção errada de que o sexo é pecado, né? Então, Jesus Cristo começa a esclarecer as coisas. Jesus Cristo começa a quebrar vários paradigmas. Lembra da mensagem anterior? Os judeus nem cuspiam no sábado. Eles não cuspiam no chão, né? Porque diziam que se cuspisse no chão, a terra ia trabalhar e então eles estariam transgredindo o sábado. Que coisa triste, coisa triste, que concepção errada do dia que Deus criou. Deus santificou, Deus abençoou, Deus santificou, Deus descansou no sábado. Então o sábado da criação não tem nada a ver com esse fardo religioso pregado e ensinado pelos judeus. E Jesus Cristo começa quebrando paradigmas aí. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Não existe pecado no sexo. Não existe pecado nenhum, a não ser o adultério, né? O sexo fora do casamento.
todo sexo cometido fora do casamento é pecado. Aí Deus não aprova, nem abençoa. Então aquele jovem que hoje começa a namorar e já começa a adiantar a ir para a sexualidade, ele na verdade está desonrando a Deus e desonrando a si mesmo. Paulo diz lá em Coríntios, né, que o sexo fora do casamento ele desonra a Deus e ao nosso corpo. Então nós destruímos o templo de Deus, que é o Espírito Santo. O templo de Deus, que é morada do Espírito Santo, desculpe, né? Nosso corpo é morada de Deus, templo do Espírito Santo. Então o sexo fora do casamento é uma destronação. Nós destruímos o nosso corpo e destronamos a Deus. Ele não pode morar num corpo realmente contaminado pelo pecado, né? Ou encharcado pelo pecado. Uma outra lição para a gente aprender aí é que Jesus Cristo, como eu falei, ele não falou na criação, ele falou e as árvores apareceram, ele falou e os peixes começaram a nadar nos mares, ele falou e as árvores começaram a produzir frutos, né? Ele falou, apareceu o sol, lua e estrela, ele falou e aí o mar se separou da terra, ele falou e os animais apareceram, mas na hora de criar o ser humano, imagem e semelhança de Deus, ele não falou. E aqui esse milagre de Jesus Cristo nos lembra que o ser humano continua sendo uma joia preciosa aos olhos de Deus. Isaías diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E ai daqueles que tocar na menina dos olhos de Deus, né? Isaías diz que ai daquele que tocar a menina dos olhos de Deus. Jesus Cristo falou que se você prejudicar um filho de Deus, é melhor você pegar uma pedra de moinho, amarrar o pescoço e se lançar no mar. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus Cristo fala disso, né? Que então, ai daquele que tocar a menina dos olhos de Deus. Não podemos falar mal uns dos outros, nem ficar fazendo calúnia contra aqueles que são filhos de Deus, muito menos perseguir, né? Durante a Idade Média, muitos filhos de Deus foram perseguidos e mortos. E Deus tem uma praga reservada especialmente para aqueles que perseguem o povo de Deus. Leia lá Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 13. Você vai ver que existem 7 pragas para cair sobre a terra, e uma delas está destinada a cair sobre aqueles que perseguem, que maltratam os filhos de Deus nessa terra. Então Deus tem um zelo especial por seu povo, por seus filhos. Deus tem um zelo especial por você. A cura desse paralítico aqui nos mostra esse Deus de compaixão, esse Deus de amor, que se preocupa com cada um dos seus filhos. Outros milagres Jesus Cristo falou, né? Por exemplo, Bartimeu, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 45. Bartimeu chega e começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo diz: o que você quer? Ele diz: eu quero ser curado, eu quero voltar a enxergar. Mas Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu não nasceu cego. E a lição de Bartimeu não era a lição do homem que nasceu cego. Veja que a lição do homem que nasceu cego, Jesus Cristo está quebrando um paradigma doutrinário, onde as pessoas começam a pensar errado da palavra de Deus. Começa a colocar fardo nas costas das pessoas, que as pessoas começam a duvidar de Deus. Veja que em João 9, os discípulos começam dizendo: alguém pecou para ele nascer cego. Alguém pecou. Segunda coisa, Jesus Cristo faz a lama para curar aquele cego. Quebrando aquele paradigma de que se você cuspir no sábado, você está pecando, né? Então Jesus Cristo cuspiu no chão, fez a saliva e curou aquele cego. Então veja que Jesus Cristo está mostrando aqui a pureza da palavra e a pureza da doutrina. E quando a gente interpreta mal a palavra de Deus, lógico, tudo de mal vai acontecer. Por quê? Porque a gente começa a criar
dificuldades no relacionamento com Deus. Imagine os judeus, né? Que tipo de relacionamento você tem com Deus se você acha que tudo é pecado? Tudo é errado, tudo é errado. Então quando Jesus cura um homem no sábado, ele não guarda o sábado. O que ele disse? Esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Jesus estava guardando o sábado da melhor maneira possível. Jesus estava mostrando que o sábado, em vez de ser esse fardo religioso, era um dia de fazer o bem ao próximo, era um dia de você salvar pessoas, era um dia de você abraçar, era um dia de você comungar, de repartir a sua felicidade com outras pessoas. Principalmente a felicidade, né? E lógico que se você tem a oportunidade no sábado levar alguém à sua casa para partilhar do seu pão, isso é confraternização. Essa confraternização do sábado é uma bênção para o nosso crescimento espiritual. E aí Jesus Cristo pega no barro, faz a lama e coloca nos olhos daquele rapaz. Lembrança da criação. O sábado, esse dia de você comemorar a criação do céu e da terra. E aquele jovem, a partir daquele momento, ele teria sempre essa lembrança de que o Deus Criador, que fez o céu e a terra, que usou o barro para formar o homem, agora usou o barro novamente para curar os olhos daquele, para colocar vistas naquele homem que nasceu cego, né? Na verdade, a gente vê aqui uma finalização da obra da criação, que é quando o homem começa a ver, a ouvir e a falar. O homem foi criado do pó da terra, diz a Bíblia, mas ele não respirava. Então Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida, então ele começa a ver, ele começa a ouvir, ele começa a falar, né? Então o ser humano agora está completo. E Jesus Cristo, ao realizar esse milagre, ele mostra que a criação de Deus foi perfeita. Se o homem nasceu cego, lógico que nós temos aí vários fatores que contribuíram para que ele nascesse cego, né? Um dos fatores poderia ter sido até a questão do casamento do esposo com a esposa, né? Que Deus disse lá em Levítico, capítulo 18, 17 e 18, que os parentes próximos deveriam evitar casar-se uns com os outros, né? Então, nós temos aí Abraão, que casou com a meia-irmã dele, nós temos tantos outros aí que casaram com parentes muito próximos, e muitos deles tiveram problemas de fertilidade, ou crianças que nasceram defeituosas. E ainda hoje a ciência diz, né, que os parentes consanguíneos têm grande possibilidade de trazer crianças defeituosas, né? Então, eu estou dizendo que poderia ter acontecido isso, eu não estou dizendo que aconteceu, tá certo? Mas os defeitos, os efeitos do pecado, lógico, trouxe muitas coisas, né? Bartimeu ficou cego depois que começou a andar, ele não foi cego sempre, mas depois ficou cego. Eu conheci um rapaz aqui na Bahia que toda a família, a partir dos 18 anos, eles começaram a ficar cegos. Toda a família. Nasce, enxerga muito bem, pode andar, trabalhar, estudar, mas pode ter certeza que a partir dos 18 anos, todos da família começam a ter problemas sérios de visão e acabam cegos. Então isso é o resultado da entrada do pecado. Mas não que alguém tenha cometido pecado, mas infelizmente nós herdamos essa maldição que o pecado trouxe para a terra. Maldita é a terra por causa do pecado, né? Então a gente colhe essas consequências. Mas Jesus Cristo mostra ali que a criação de Deus pode voltar e vai voltar a ser perfeita, porque Ele veio à terra. Jesus Cristo estava ali novamente para recriar, e agora de forma diferente. Agora ele recriar, voltar à criação original através da salvação do ser humano. Primeiro salvando o ser humano. E depois, lógico que ele vai recriar a terra, vai
criar um novo céu, uma nova terra, para que a gente possa viver num mundo feliz para sempre. Uma terceira lição que a gente aprende nesse texto aqui, meus amados, é essa questão: Jesus Cristo não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Veja, Deus tem uma igreja na terra. Isso aqui eu digo sem orgulho, sem vaidade e sem nenhuma, digamos assim, acusação, sem nenhum sentimento de retaliação a quem segue qualquer outra igreja. Não, de jeito nenhum, tá bom? O que eu quero dizer é que, de acordo com a profecia bíblica, de acordo com a palavra de Deus, Deus escolheu os adventistas do sétimo dia como povo da profecia bíblica, de Apocalipse e de Daniel. Então a igreja adventista é a igreja da profecia bíblica. Agora, o que Jesus Cristo, o que os fariseus disseram de Jesus Cristo, nós podemos pensar e aplicar a todos os nossos irmãos evangélicos de todas as igrejas. Se eu disser que eles não são de Deus só porque não guardam o sábado, eu estou desenvolvendo preconceito religioso. Eu estou causando, digamos assim, divisão de fé. Sei que muita gente que está nas outras igrejas poderiam hoje estar observando o sábado como dia de repouso, sem precisar sair das suas igrejas. Se seus líderes, que são conscientes da verdade da palavra de Deus, parassem para lhes ensinar a verdade. Mas infelizmente muitos deles, simplesmente por uma questão de egocentrismo religioso, né? O medo de perder os membros da igreja para a igreja adventista, dizem que qualquer dia serve. Não, o dia certo de se guardar é o sábado. E Jesus Cristo guardava o sábado, tá certo? Aqui, o que eu quero fazer uma lição aqui, tipo uma lição secundária para a gente. Eu não posso dizer que alguém não é de Deus só porque ele não guarda o sábado. Deus tem gente salva em todas as igrejas. Deus tem um povo salvo em todas as igrejas. Tanto é que em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, Deus diz: sai dela, povo meu. Quando a confusão religiosa se alastrar pelo mundo inteiro e as pessoas forem obrigadas a escolher entre o sábado e o domingo, muita gente que estão nessas igrejas, que nunca guardou o sábado, vão começar a questionar as suas igrejas, vão começar a questionar a sua fé e vão sair dessas igrejas. Por quê? Porque essas igrejas vão ensinar as pessoas a transgredir o sábado. Ou você transgride o sábado e guarda o domingo, ou você transgride o domingo e guarda o sábado. Então você será levado a escolher um dos dois dias para santificar. E os filhos de Deus, de acordo com Ezequiel capítulo 20, versículo 20, eles vão guardar o sábado porque é um sinal de que eles pertencem a Deus. Então hoje, se você tem a oportunidade, mesmo estando em qualquer igreja evangélica, eu já disse no sábado anterior, né, eu conheço várias pessoas da igreja Assembleia, da igreja Batista, que guardam o sábado, não saíram de lá. São batistas, são assembleianos, são presbiterianos, mas guardam o sábado porque está na palavra de Deus, porque eles obedecem à palavra de Deus, tá certo? E embora suas igrejas não ensinem a guardar o sábado, eles guardam o sábado. E eles aprendem com os adventistas a como guardar o sábado. Deus tem um povo salvo em todas as igrejas. Os judeus acusaram Jesus Cristo de não guardar o sábado, embora Jesus Cristo estava guardando o sábado. Ele estava mostrando a verdadeira maneira de guardar o sábado. Mas eu paro para aqui conversar um pouquinho com vocês justamente sobre isso. Existem pessoas que estão em todas as igrejas que não têm a luz que nós adventistas temos. Então, igreja, Deus só tem uma. Se você observar, ler Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 4, Deus só tem uma igreja.
E ela chama-se Adventista do Sétimo Dia. Agora, Deus tem um povo salvo em todas as religiões e igrejas. Religiões são 7 religiões no mundo todo, né? As maiores religiões. Né? Existem as religiões menores, mas não tem tanta relevância quanto essas 6. Judaísmo, cristianismo, budismo, hinduísmo e confucionismo são as 5 maiores. Aí hoje nós já temos o ateísmo, né, que já forma 10% da população do mundo, né, em torno de 600 milhões de pessoas. Então aí nós temos o cristianismo. Então essas 6 religiões, as maiores religiões, então Deus tem povo salvo em todas elas. Mesmo os muçulmanos lá com seu radicalismo de matar pessoas porque adoram a Deus, porque seguem a Jesus Cristo, Deus tem gente salva lá no meio dos muçulmanos, né, no meio dos hinduístas, no meio dos budistas, né, no meio dos confucionistas. Então, Deus tem um povo salvo em todos esses lugares. Agora, no final, quando a lei estabelecer que você tem que tomar um partido de um lado ou do outro, aí nós vamos ver essas pessoas, elas vão começar a aparecer de todos os lugares para dizer, não, eu sou de Deus. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. E se eu sou de Deus, então eu vou guardar o mandamento de Deus. Tá certo? Então, nós não podemos dizer que uma pessoa não tem a salvação se ela não guarda o sábado. O sábado não salva ninguém, né? Agora, Deus espera que se você receba essa luz, né? Jesus Cristo disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele disse que ele era Senhor do sábado. Então, se nós seguimos a Jesus Cristo, nós temos que andar na luz. E a luz é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir dessa regra. Precisamos obedecer à palavra de Deus. Então, neste sábado, pense nisso. Pense na quebra de preconceitos, na quebra de paradigmas. Deus é o Deus criador, e Jesus Cristo relembra a criação do homem, quando ele faz o barro, faz a lama para devolver a visão àquele que nascera cego, né? Num gesto de aperfeiçoamento da sua obra criada. O homem é obra das mãos de Deus, ele não é obra do acaso. O homem veio de Deus e volta para Deus, ele pertence a Deus. Então, hoje, neste sábado, eu desejo que você desfrute desse dia de comunhão, de confraternização, de regozijo, de aprendizado. Mesmo que você não seja um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você pode desfrutar desse descanso que Deus estabeleceu para mim e para você. Deus aqui não está preocupado com a igreja que você pertence, mas Ele está convidando você a fazer parte do povo de Deus, que vai morar com Ele para sempre nos céus. E se algum dia Deus iluminar você, e você ser obrigado a escolher entre o certo e o errado, o certo é o sábado. O errado vai ser o estabelecimento de um primeiro dia da semana como dia de descanso. Então você vai ter que escolher. E se você é de Deus, com certeza você vai escolher o mandamento de Deus para obedecer. Esse milagre, nós poderíamos estudar muitas outras coisas aqui. Porque aquele homem agora começou a dar testemunho de Jesus Cristo. Ele diz, como é que você passou a enxergar? O homem chamado Jesus Cristo fez barro, fez lama com barro, botou nos meus olhos, mandou eu me lavar e eu estou vendo. Uma outra lição muito bonita que nós poderíamos aprender aqui é que Jesus Cristo usou o próprio ser humano para realizar o milagre. Por que Jesus Cristo não falou apenas? Por que Jesus Cristo depois, ele mesmo não pegou um lenço, um copo d'água e mesmo não lavou ali os olhos do rapaz? Ele diz, vá, lave-se no tanque de Siloé e volte. E aí, quando ele voltou enxergando. Então ele teve participação no milagre.
Uma outra coisa, se você assistir um dos meus vídeos aí sobre a oração, existe a oração o pedido de oração que só Deus pode responder, mas existe pedidos de oração que nós podemos começar a responder nós mesmos, porque o possível nós podemos fazer. Aquele rapaz podia ir no tanque de Siloé, ele podia se lavar, então Jesus Cristo não fez isso para ele. Jesus Cristo fez o impossível, que foi abrir os olhos dele. Não foi o barro que curou aquele rapaz, foi o poder de Deus. Foi Jesus Cristo que curou aquele rapaz. Mas ele teve participação no milagre quando ele obedeceu à palavra de Jesus Cristo. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, grandes coisas acontecem em nossa vida. Aquele rapaz obedeceu à palavra. Ele foi para o tanque. Ele poderia, não, mas eu não enxergo, eu não sei como chegar lá, né? Poderia inventar um monte de desculpa. Ele não, ele foi para lá. Bartimeu, quando Jesus Cristo chamou, ele saiu correndo, pulando até Jesus Cristo. Não sei como ele conseguiu saltar e correr e chegar e cair aos pés de Jesus Cristo. Não sei como, mas a verdade é que a Bíblia diz que ele fez isso. E aquele rapaz foi até o tanque de Siloé. Então significa que nós temos uma parte a desenvolver. Veja que as obras não salvam, mas a obediência desse rapaz levou a lavar-se no rio, lavar-se lá no tanque de Siloé e voltou enxergando. Você tem uma parte a desenvolver no reino de Deus. Ninguém é chamado a ficar sentado nos bancos da igreja, papando o sermão, esperando que um milagre aconteça na sua vida sem você fazer nada. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que querer ser curado. A ação daquele rapaz de ir ao tanque mostrava que ele queria ser curado. Você e eu hoje podemos desfrutar de muitas bênçãos de Deus. Que este sábado realmente seja um sábado de alegria para você e que você seja um sábado de obediência, de obedecer à palavra de Deus. Esse é um sábado que lembra que quando Deus fala, algo acontece. E quando Deus manda, o ser humano obedece, o milagre também acontece. Que Deus abençoe você, que você tenha um sábado deleitoso na presença de Deus. É o meu desejo e a minha oração para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Pai de amor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado e amor para conosco. Fique conosco neste sábado e nos ajude a ter um coração obediente, a ouvir a tua voz e a ter disposição de guardar o teu santo mandamento. Ajude-nos, ó Deus, a não desenvolver nenhum preconceito religioso. Ajude-nos a amar uns aos outros e a valorizar aqueles que estão buscando ao Senhor, ainda que não tenha toda a luz que nós temos. Fica conosco, Pai. Ajude-nos a ser a luz do mundo também, porque Jesus Cristo disse, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ajude-nos, ó Deus, a iluminar as pessoas que à nossa volta com um cristianismo real, verdadeiro, sadio, com a nossa satisfação religiosa. Ajude-nos a mostrar que Deus é um Deus de amor e que Ele criou todas as coisas, descansou no sábado para mostrar para a gente como desfrutar a verdadeira felicidade através da obediência à Tua palavra. Cuide da gente, dá-nos a Tua paz, o Teu Espírito, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo.